E aí, pessoal, eu sou a Roberta Muniz e abrimos o nosso primeiro episódio da sessão Bate-Papo Empreendedor no nosso Conubicast 2021. Vou conversar com o Rodrigo Fernandes, mentor da Founder, que participou da fundação de diversas startups. Ele fará um panorama analítico sobre como foi o ano de 2020 para os negócios e empreendedorismo e as expectativas para o ano de 2021. Rodrigo, é um prazer conversar contigo e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Roberto, o prazer é todo meu. Eu que agradeço o convite. Rodrigo, você poderia contar um pouquinho sobre quem é você? Acho que resumindo rapidamente uma história aí que já tem acho que uns 20 anos, eu participei da criação de algumas startups. Uma delas era a ETEG, uma startup mais ligada ao setor de saúde. A outra, a Escola em Movimento, uma startup ligada ao setor de educação. Enfim, na criação dessas startups e de outras, tive uma série de experiências interessantes, né? A gente recebeu investimento de anjo, de venture capital, enfim, várias fases da vida de uma startup, né? Que a gente acabou participando aí em várias situações. E aí, lá pelos idos de 2015, 2016, eu fiz uma saída, né, desses negócios, né, ou para outros empreendedores, ou para empresas maiores, para os investidores, né, em cada uma das situações. E eu resolvi que era hora de ter uma experiência diferente na vida e me mudei de Malicuia para o Canadá. Enfim, era algo que desde a época lá de ensino médio eu tive vontade de fazer intercâmbio e tudo, não tive oportunidade. E aí eu vim para cá, peguei o Startup Visa, né, que é o visto que eles dão para empreendedores. E eu estou aqui participando do cenário empreendedor aqui do Canadá há cerca de 4 anos e meio, mais ou menos. E que tem sido realmente uma experiência fantástica, assim, muito, muito interessante mesmo, e que tem, né, efetivamente acrescentado muito, né, as experiências que eu gostaria de ter e, enfim, o que eu já esperava ter há muito tempo, assim. Imagino que tenha sido desafiador. Mas para entrarmos no tema central do nosso bate-papo, Rodrigo, eu queria que você começasse fazendo uma análise do panorama econômico e financeiro geral sobre o ano de 2020. Roberto, eu acho que assim, o ano 2020 ele é um ano, ele é complexo, né, para quem tá olhando ele do ponto de vista da tecnologia, né? Porque para o empresário comum, para o cidadão comum, né, foi um ano, né, obviamente muito ruim, né? Muito ruim mesmo, né? Em tanto aspectos, né, de saúde, psicológicos, financeiros, praticamente tudo que a gente imaginar, né? Agora, na área de tecnologia, a gente teve algumas surpresas muito interessantes, né? Se a gente olhar assim, pelo menos, né, os grandes players do setor de tecnologia, o Facebook, Google, Netflix e por aí vai, essas empresas cresceram muito, né, em 2020. Acaba que, assim, né, para bem ou para mal, a tecnologia ela estava aí justamente para um mundo que talvez não necessitasse de tanto contato, né? E que de repente, né, chegou essa coisa toda do Covid, do distanciamento social e uma série de tendências que elas já vinham apontando há muito tempo no mercado, como por exemplo a queda de venda de bilhetes em cinema. Isso é uma tendência que já vem aí desde final da década de 90, início dos anos 2000, né? E ao mesmo tempo, né, nos últimos 10 anos principalmente, aí de repente, pá, né, vem a pandemia e essa tendência ela se acelera de uma forma formidável, né? As redes de cinema estão praticamente quebradas e os serviços de streaming começaram a crescer, assim, o gráfico, né, quase que vertical, né, de tão forte. Enfim, mas né, como a gente aí como empreendedor tentar olhar as oportunidades, o que tem de positivo, o que tem que realmente ficar atento são para essas grandes tendências, né, que elas se aceleraram muito e que, né, podem trazer grandes oportunidades para a gente. Vimos que o desemprego ele chegou a marcas expressivas em 2020, né? Algumas pesquisas falam até de 15% no Brasil. Porém, o empreendedorismo a gente viu que bateu recorde na pandemia. Como que a gente pode explicar isso, né? Você poderia fazer uma análise desse contraste?
Olha, Roberta, eu acho que talvez esse contraste ele passe muito até pela definição de empreendedorismo, né? Porque quando a gente fala em empreendedorismo, está falando muito em empreendedorismo inovador, esse tipo de coisa, né? Porque se a gente for imaginar, por exemplo, né, os serviços de entrega de comida, né, tipo Uber Eats, cresceram muito, né? Agora, o que que aconteceu com a maior parte dos restaurantes e lanchonetes tradicionais e que não conseguiram se adaptar para ser cozinhas para entrega, né, muito mais do que restaurantes a serem fisicamente frequentados? Eles fecharam de uma forma assim, né, muito muito triste até, né? Então eu acho que assim, justamente por tá usando mais a tecnologia, tá um pouco, ter se posicionado um pouco mais para esse mundo, né, que a gente chegou, né? A gente teve esse crescimento de um lado e aí o pessoal que já estava em negócios mais tradicionais, é claro, né, que nem todo negócio tradicional é tanto afetado, né? Depende, né? Depende de cada setor. Mas, enfim, um fato que ele se repete o tempo todo é quem estava um pouco mais tecnológico, ele se deu melhor. Seja aquela empresa que ela é tecnológica por si só, porque ela realmente ela vende um software, ela tem um serviço na web, alguma coisa desse tipo, ou que seja aquele tipo de empresa que ela foi que ela recebeu um banho de loja da tecnologia, que aquilo não era assim inerentemente um negócio de tecnologia. Por exemplo, a Nike. A Nike é uma empresa, poxa, né, de tênis, né, roupa esportiva, esse tipo de coisa, mas que começou a fazer parceria com a com não sei o que mais, usar devices para fazer o acompanhamento da saúde da pessoa e aquilo conectando com tênis e não sei o que mais. Então, é uma empresa que ela tá, apesar de não ter algo que é tecnologia em si, ela surfou muito bem essa onda, né? Ela fez uma transformação digital muito eficiente. Então, também é uma empresa que se posicionou muito bem. A própria Conube, né? Você fala, poxa, a contabilidade era uma coisa assim, né, tradicionalmente tecnológica. Olha, sim e não, né? Porque, por um lado, a contabilidade, desde a década de 80, sempre foi um usuário muito forte de softwares, né, para automação. Desde a década de 80, hein? A gente está falando aí de pelo menos 35, 40 anos. Mas, por outro lado, se eu falar, tá, contabilidade é tecnologia em si, é vender software, é vender. Não, não era. Agora está se tornando. Então, né, de repente, assim, aquele tiozinho lá com o escritório tradicional, ele pode tá tendo um momento muito ruim, né? Enquanto que, de repente, uma empresa aí como a própria Conube pode tá voando baixo nessa onda do mercado, né? Sim, a gente está contra a maré, né? A gente contratou diversos colaboradores novos e isso foi super positivo. Mas seguindo essa sequência do movimento do empreendedorismo que ganhou força no ano de 2020, como você vê a perspectiva para o ano de 2021? Bem, por um lado a gente tem essas grandes ondas que naturalmente, né, vão continuar, né, de algumas coisas que a gente vê, né, sendo cada vez mais usadas. Então, a gente tem essas coisas que às vezes já vêm de longa data e que a gente tem que ficar atentas a elas e ver, né, como que o nosso negócio realmente pode se beneficiar daquilo. Eu acho que 2021, nesse aspecto, ele vai ser essa continuidade, né, poxa, como eu comentei, né, pô, o cinema é um modelo de negócio que ele vai ter que se reinventar completamente ou vai acabar. E, na verdade, pelo menos assim, na minha opinião pessoal, eu acho que a reinvenção ela não vai ter como não ser, de certo modo, um fim do cinema, sabe? Ah, não, mas poxa, não vai haver mais cinema. Olha, eu acho que alguma coisa vai existir, mas talvez assim, enquanto a gente tinha 100 salas de cinemas, talvez a gente passe a ter 4, 5, 6, 7, num formato diferente, numa coisa ali mais assim, igual como alguém que vai para um teatro, para uma ópera, que é um momento mais especial, e não aquela coisa que de repente a gente estava acostumado de ir para o shopping e ter ali, né, 10 salas de cinema, coisas desse tipo. A nossa tendência ela está sendo voltada para o online, né? Para as experiências online, para o mundo digital.
Exatamente, exatamente. Então, eu acho que essa tendência, né, é muito clara e beneficia muito, né, quem está aí na tecnologia. Agora, um ponto aí para 2021 que a gente não consegue prever, né, ao contrário dessas grandes tendências, é essa coisa muito forte que a gente tem visto da liquidez do mercado, né? A gente está no mercado hoje em dia que ele tá batendo recorde em tudo, né? Eu acho que é, a Bolsa Americana está no patamar mais alto, a Bolsa Brasileira, se não estiver no patamar mais alto, está muito próxima. O Bitcoin né, tá subindo. No Brasil, que a gente não costumava ver grandes rodadas de investimento para startups, é, tornado algo normal a gente vê investimentos aí de bons valores, né, às vezes algumas dezenas de milhões para startups. Essas coisas eu acho que assim, muitas vezes elas podem mudar, né, da água do vinho para o vinho ou do vinho para a água do dia para a noite, né? Igual você pega uma crise como aconteceu em 2008, por exemplo, né, que acho que foi a mais recente, né, em 2000, que é a mais famosa, que é das .com. Eu não estou dizendo, tá, que isso vai acontecer em 2021, mas eu acho que, ao contrário dessas grandes ondas, grandes tendências de longo prazo, o mercado ele pode mudar muito do dia para a noite. Muita gente acreditou que acabar o ano de 2020 seria um divisor de águas, né? Que as coisas voltariam ao normal. Mas a gente sabe que os números do coronavírus só aumentam e até a população estar imunizada completamente, isso vai demorar um pouco. Dentro disso, como que você acredita que a perspectiva para 2021 vai continuar sendo afetada pela pandemia? Pois é, Roberto, esse é um assunto complicado, né? Porque é uma mistura muito grande assim de política com ciência, né? Muitas vezes de má política com uma ciência de qualidade duvidosa, né? A gente vai ter que ficar, a gente vai ter que ficar muito atento, eu acho que até mesmo pro lado psicológico, né? Quando a gente olha os números, a gente vê até muito crescimento dessa parte de suicídio, depressão, desse tipo de coisa, né? Porque, poxa, o ser humano não foi feito para um mundo, né, em que todo mundo é distante, né, que você não pode se chegar próximo das pessoas, que você não pode ter interações sociais desse tipo. Além do fato aí que a gente já comentou, né, que toda a questão tecnológica, eu acho que é um mundo que ele tá redesenhando um pouco, né, as relações sociais, que infelizmente eu acho que de uma forma negativa, né? Muitas vezes hoje a gente conhece uma pessoa de máscara e acabou nem tendo a oportunidade de ver aquela pessoa mesmo, né? Aquela coisa que seria mais normal do mundo, né? Você vê o rosto da pessoa que está na sua frente. Eu acho que, enfim, né, tem todo um lado psicológico, social, político, econômico complexo aí, né, que a gente tem pela frente, né, para os próximos anos. Cada um tem que trabalhar bastante aí para manter a sanidade também, né? Porque senão, se não tiver pessoas bem, pessoas né, com a boa saúde emocional, né, a gente não tem negócios, a gente não tem nada disso, né, Roberta? Enfim, né, a gente não tem como ter certeza, mas eu acho que o 2021 ele pode ser naturalmente, assim, né, obviamente melhor que 2020, né, com a vacina e tudo, mas se as restrições forem dessa forma, né, que elas estão parecendo, eu acho que talvez seja um ano melhor, mas gradualmente melhor, mas não realmente assim uma retomada, né, em V para toda a economia, para todos os pequenos negócios. E diante do que você falou, quais são os desafios que as startups têm enfrentado durante a pandemia e como elas tiveram que se reestruturar? Algumas startups elas já nasceram de uma forma muito remota, né? Já trabalhando muito dessa forma. Outras, né, por mais que elas já tivessem, né, a natureza digital da startup, elas não nasceram para isso, né? Elas tiveram que fazer grandes transformações. É, enfim, todo mundo perdeu, né, aquele momento ali do cafezinho, né, onde você pode trocar ideia com seu colega. E muitas vezes é dali que surgem algumas das melhores ideias, né, para o negócio, para algum desafio que está sendo né, passado pela empresa naquele momento. Um grande desafio está sendo justamente tentar
da melhor forma possível, né, simular, né, esse ambiente que existia anteriormente no mundo físico, porque, né, por mais que a gente tenha ferramentas, né, não dá para minimizar essa mudança, essa diferença, né, do físico para o virtual, como se fosse algo assim, ah, não, beleza, a gente usa sistemas na web, a gente é totalmente, né, informatizado, cada um vai para um lugar e tudo bem. Olha, em alguns casos sim, em alguns casos de jeito nenhum, né? Em alguns casos eu acho que realmente é um desafio muito grande para as empresas tentarem recriar, né, esse ambiente para a sua equipe e ter tão produtivo quanto era antes. Aproveitando isso, como os principais indicadores das startups foram impactados? Houve alguma mudança na maneira como as empresas medem seus resultados? Pensando sobre o CAC, a ULTV e a receita recorrente, por exemplo? Roberta, eu acho que esse é um tema extremamente interessante e, na prática, ele é muito mal compreendido pela maioria esmagadora assim, das startups, sabe? A gente teve uma mudança muito grande no mercado nos últimos tempos, que refletiu muito na forma em que as finanças de um negócio têm que ser pensado, sabe? Então, assim, não me leve a mal, sabe? Eu não sou daqueles que fala, poxa, mudou tudo, depois mudou tudo, né? Elas evoluem, né? Ano a ano. Você não tem. Se você chegasse para alguém na década de 80 e falasse para essa pessoa que o maior ativo da Coca-Cola era a sua marca. Poxa, a pessoa ia falar, claro, é óbvio, né? Quem não sabe disso? Além da questão da tal da fórmula, não sei o quê, um dos maiores ativos ali da Coca-Cola é a marca da Coca. Você poderia falar isso 40 anos atrás, ninguém ia ficar surpreso. Muito bem. A gente está falando da marca, que é um intangível do negócio, né? Agora, o que foi acontecendo lentamente, lentamente, mas até que a gente chegou num que isso cresceu tanto, é que já se está tornando normal um negócio ter grande parte do seu valor no intangível. E o que acontece com isso? Qual que é a consequência dessa mudança que veio aí da década de 70, 80 e que se acelerou muito nos últimos anos? O que acontece, Roberto, que muita gente não repara, é que o intangível ele não é um ativo que aparece no seu balanço, correto? Né? Se você vai lá, por exemplo, compra um carro, uma máquina, um lote, uma casa, uma indústria, uma coisa qualquer, aquilo vai aparecer no seu balanço. Agora, se você constrói um software, né, que ele tem um valor para o seu negócio, que ele vai ser um produto ou ele vai ser usado para automatizar um processo, ele não aparece no seu balanço. O intangível não aparece em balanço. Mas na hora de vender ele aparece. Tá, então ele é um valor que a empresa tem. Né? A contabilidade da forma que ela é vista, né, corretamente, né, e é assim que deve ser feita, se você vai procurar um patrimônio, um bem da empresa, onde você procura? Porra, no balanço, é claro. Mas hoje em dia não. Hoje em dia não. Olha que coisa. Muitas vezes, como grande parte do investimento da empresa está em marca, em P&D, por exemplo, e essas coisas nas finanças, na contabilidade, elas são despesas, não são ativos, elas vão lá para o DRE, vão lá para o demonstrativo de resultados. Pois somem, porque elas não ficam capitalizando aquele valor lá como como um ativo, né? Ficar se estivesse ali comprando, enfim, imóveis ou máquinas ou qualquer coisa desse tipo. Aquilo some, você gastou ali milhões e milhões no desenvolvimento de um sistema interno e aquilo sumiu como despesa. Eu vou dar mais um exemplo para tentar mostrar como que isso pode criar uma confusão quando a gente vai analisar um negócio e essa confusão tá para todo lado, tá? Eu até tem enfim, uma apresentação que eu fiz até na Conurb mesmo, né, um tempo atrás, que eu dou o exemplo da Snowflake, que é uma empresa que fez um IPO outro dia, que é uma empresa muito legal, tem um produto muito interessante. Esse produto dela, ligado a de dados, data warehouse, esse tipo de coisa, é um produto que funciona de forma recorrente, né? Ou as pessoas vão lá,
contratam a Snowflake e começam a pagar um valor por mês ou por ano, lá de acordo com o contrato. Só que essa empresa, se você olhar o DRE do ano dela, se você não fizer uma análise assim, vamos dizer, em duas dimensões, você vai ver uma empresa que está tendo prejuízo. E uma empresa que foi valorada hoje, olha, abrindo um parênteses aqui, tá? Exceções à parte de mercado de capitais, que é um assunto todo mais complexo, mas ela já foi valorada em um valor mais alto que a IBM, atualmente. Olha que loucura. Mas, poxa, vamos dizer o seguinte, exceções à parte, essa empresa que está tendo um prejuízo aí de, não me falha a memória, algo em torno de 200 ou 300 milhões de dólares por ano, houve uma crítica, até que eu uso muito de exemplo, de uma repórter do New York Times falando, que absurdo, uma empresa que tem prejuízo está recebendo esse valor todo. Mas o que as pessoas não pararam para analisar é que ela está fazendo um investimento pesadíssimo em marketing, que é o que a gente chama de CAC, né? Que é o custo de aquisição de cliente, é o valor que você gasta para trazer um cliente para sua base. E que todo aquele valor que você estava gastando no CAC, no seu marketing, para trazer o seu cliente, ele estava se transformando em quê? Em despesa para esse ano, mas um fluxo de receita que vai aparecer nos próximos 5 anos. Então, se as pessoas não conseguirem analisar os negócios recorrentes, não vão entender nada atualmente. Há anos, houve um movimento muito interessante, né, da questão da contabilidade consultiva, né? Eu acho que a ideia é fantástica, é um negócio muito, muito interessante mesmo, mas se as pessoas que estão fazendo essas análises, né, essa contabilidade consultiva, por exemplo, se essas pessoas se detiverem apenas nas ferramentas tradicionais, né, dos indicadores de liquidez, do fluxo de caixa, DRE, balanço, esse tipo de coisa, elas não vão conseguir enxergar isso aqui, por exemplo. Não existe essa ferramenta dentro do ferramental contábil. O contador, ele é habilitado para entender esse tipo de problemática aqui, fazer esse tipo de análise? Com toda certeza. Mas ele tem isso dentro da caixa de ferramentas tradicional dele? Não, não tem. Não tem. Então, a gente pode realmente assim, fazer toda a diferença entre ver um negócio que é bom e naquele momento ele está queimando caixa porque ele quer crescer, por exemplo, mas ele é bom, e uma empresa, por exemplo, que está queimando caixa porque realmente é um mau negócio. Eu acho que talvez essa seja uma das distinções mais básicas, né, que a gente pode ter quando a gente está analisando um negócio, né? Poxa, peraí, se eu não consigo ver uma empresa que, né, ela está queimando caixa porque está crescendo, mas ele é um grande negócio, e uma empresa que é um negócio horrível e por isso ela está queimando caixa, a gente não tem a menor condição de analisar os nossos negócios. Nada daquilo que a gente sabe, desse ferramental, né, do fluxo de caixa, de uma análise de DRE, ele é dispensável, nada disso deixou de ser importante, mas se a gente não trouxer esses conceitos também para dentro do nosso negócio, a gente vai fazer uma análise que ela é muito mais olhando para trás, sabe, com esse ferramental mais tradicional, do que olhando para frente. Porque se você consegue, né, por exemplo, saber que você tem ali X clientes e esses clientes trazem para você uma receita esperada de Y e que eles ficam em média de tantos a tantos anos com você, você consegue, de uma forma muito correta e muito matemática, fazer uma análise do futuro da empresa. E outra coisa muito interessante é que esse pensamento, esse ponto de vista, né, sobre o negócio, ele traz uma conexão, uma interação muito forte entre finanças, marketing e estratégia. Um custo de aquisição alto ou baixo, o que é isso? É marketing. Quem vai ser o dono desse indicador é o pessoal de marketing. Você pode ter, de repente, o pessoal de finanças compilando ali, analisando os números, mas o pessoal de marketing, né, usando todo o ferramental que existe hoje para compra de publicidade na internet, né, analytics, ele ganhou muito mais poder dentro do negócio, ao tempo ganhou muito mais responsabilidade. E aí, quando a gente fala de LTV, por exemplo, né, que é o valor do cliente no tempo, a gente está falando algo aí que tem estratégia, tem a parte de precificação, isso depende muito também de um conceito que a gente chama de churn, né, que é a taxa de perda de clientes que você tem.
Poxa, em grande medida, o que que é churn? É suporte, né? Também chamado de Customer Happiness ou Success. Agora a gente está falando de uma outra equipe que falou, olha, para a gente realmente fazer essa análise e ver que o negócio vai bem no longo prazo, a gente precisa que o nosso pessoal de Customer Success trabalhe bem, para a gente não perder o nosso cliente. Então, a partir do 11º mês, aquele cliente é lucro para você. Até o 9º mês, ele é prejuízo, né? E é um caixa que você está colocando ali, está perdendo. Então, se você faz todo o trabalho corretamente, né, fazer a divulgação do seu produto na internet, gasta lá com o marketing, com a aquisição do cliente, mas depois você não tem um tempo de vida bom do seu cliente, também não adiantou. São conceitos que ajudam muito a gente entender efetivamente como que funciona um negócio assim, principalmente, né, negócios que são por recorrência, negócios que vendem assinaturas e coisas desse tipo. Eu quero, né, obviamente, que o valor que seja trazido pelo meu cliente, né, que é o LTV, seja bem maior que o custo que eu tive para atrair esse cliente para a minha empresa. O mercado costuma usar um indicador de 3 vezes, né, o LTV sobre o CAC. Se eu gastei 100 para trazer o cliente para a minha empresa, no mínimo eu quero que ele traga 300 de receita para o meu negócio. Outra coisa um conceito também que é derivado desses três, né, que como você disse, eles são os mais importantes, é o CAC Payback. É o velho tradicional conceito de payback das finanças, né? Quando eu vou ter aquele investimento meu de volta, né? Um payback. Então, o que a gente costuma analisar? A gente costuma olhar, por exemplo, gastei aqui R$ 100, por exemplo, para trazer esse cliente aqui para a minha base. Eu quero que demore no máximo 12 meses para que esses R$ 100 sejam retornados para a minha empresa. Porque também o meu cliente ele retornar muito mais que eu investir, o que vai acontecer? Vai me dar um problema de caixa, né? Então tem uma série de dimensões aí desse tipo de análise que eu acho que é fundamental assim para as empresas que estão nessa onda aí, né, de recorrência, de serviços digitais, esse tipo de coisa. E diante disso tudo, como você vê o ano de 2021 em relação a quem tem o sonho de empreender? Eu acho que a gente está num momento de mercado, né, digital muito interessante, naqueles momentos em que meio que tudo muda, né? Então, enquanto muita gente está perdendo, quem pode estar ganhando, né? Vamos pegar o exemplo aí, né? Quantos restaurantes fecharam? Mas quantos restaurantes também não foram criados para entregar comida, só para delivery? Aquele velho clichê, né? Mas que não deixa de ser verdade, né? Crise é oportunidade, né? Se muita coisa está mudando, muita coisa está deixando de funcionar, bem, muita coisa vai ter que funcionar também, né? Porque afinal, né, o mundo não está acabando. Pode estar tendo sérios problemas, tudo, mas as pessoas ainda precisam, né, se transportar, precisam comer, pessoas precisam de educação, né, que é um mercado interessantíssimo, enfim, de tudo que elas sempre precisaram. Só o formato dessas coisas que vão mudando. Isso muitas vezes pode ser boa notícia para quem está entrando, né? Não uma boa notícia para quem já estava no mercado, um formato mais, né, um formato que funcionou bem nos últimos tempos, mas para quem está entrando, de repente pode ser uma grande notícia. E aproveitando esse tema, na sua visão, quais são as tendências para esse novo ano? A gente vai ver aí uma digitalização, né, cada vez maior, né, dos serviços. A Disney fez uma reunião com seus investidores, e é um caso que eu acho que mostra muito bem isso. Coisa de um ano atrás, se não me engano, eles tinham colocado a meta de atingir 50 milhões de assinantes pelo serviço de streaming, né, o Disney Plus, nos próximos anos. Agora essa meta já foi levada para algo do tipo 230 ou 240 milhões. Ou Uau. seja, dizer a meta inicial pode ter sido conservadora, talvez sim, né? Mas eu acho que ninguém colocaria uma meta tão, né, mais baixa se realmente tivesse visão, né, que o mercado responderia tão bem assim, né, para esse negócio. Mas aí que tá, né? No final do ano passado ainda não existia essa mudança toda no mercado. Eles não poderiam imaginar que tanta coisa fosse mudar, né? A Warner, né, que é um outro estúdio de gravação, falou que a partir de agora eles nunca mais vão, bem, vou dizer nunca mais, né, mas
pelo menos por enquanto, não vão mais entregar filmes com exclusividade para os cinemas. Ou seja, aquela velha hábito, né, que a gente tinha, poxa, eu vou no cinema porque é uma estreia. A estreia de cinema tá onde? Poxa, né, é óbvio, no cinema, né? Agora mais não. Agora não. Agora a Warner já disse que vai colocar os seus lançamentos no cinema e no serviço de streaming, que no caso deles lá é principalmente o serviço HBO Plus. Mais uma vez, eu acho que são tendências assim que coisas que a gente olhava para aquilo, achava assim interessante, vai acontecer, mas não parecia um certo exagero, né? O mundo que a gente está vendo hoje parecia uma coisa muito distante ainda. E agora a gente está vendo que é a realidade. E como é um momento ainda de incerteza, né? É uma boa hora para a gente buscar investimento? Tipo, os empreendedores buscarem? Qual é a sua visão sobre isso? Isso parte muito, né, de cada negócio, da forma de pensar de cada empreendedor, mas, pelo menos por enquanto, a gente está num mercado que ele está numa liquidez muito grande, né, para investimentos. Né? Nunca é fácil captar investimento, por mais que a gente veja né, empresas estão captando, né, não quer dizer que se o nosso vizinho conseguiu, a gente vai conseguir, mas é bastante atípico que a gente está passando. E que, mais uma vez, eles nem sempre duram para sempre, né? Para de repente assim, ter uma virada no mercado, para de repente o mercado aí de investimentos, de capitais, falar, gente, espera aí, esse negócio aí de coronavírus está tendo consequências né, piores que a gente imaginava, vão ter que segurar o investimento, ou de repente os bancos centrais que estão em liquidez, né, colocando muito dinheiro no mercado, parar de colocar no mercado. Né, talvez isso pode acontecer em um belo momento, e aquela empresa que captou investimento e recheou o caixa vai ficar bem. Aquela que não fez isso, né, pode ficar numa situação difícil. Então, eu acho que assim, se o objetivo da empresa é captar, eu acho que eu deveria tentar fazer isso o mais rápido possível, viu? Porque a festa uma hora acaba, né? Então, se o objetivo for esse, eu acho né, que realmente é uma coisa que não deveria ser adiada, não. A gente sabe que um dos principais desafios das empresas é buscar investimento. Teria alguma maneira mais certeira de conseguir isso? Se colocar bem no mercado, né? Ter um nome, ter um bom network, né? Muita gente já começa a se relacionar com investidores antes mesmo do momento em que o investimento é necessário. E puxando aqui a conversa até um pouco mais para né, o nosso lado né, do trabalho aí que está ligado à Conub também, eu acho que se a empresa ela está com os números em dia, né, ela realmente você consegue chegar para o investidor e mostrar de forma muito clara quais são as margens, qual que é o custo de aquisição do cliente, tudo isso que a gente acabou de conversar, eu tenho certeza que na hora que a empresa, né, a startup, tiver a oportunidade aí de estar na frente do investidor para mostrar alguma coisa, eu não tenho dúvida de que o investidor vai olhar aquilo ali com outros olhos. Vai falar, poxa, peraí, esse pessoal aqui realmente sabe o que está fazendo, tem uma estratégia que é coerente, tem números que talvez nem sejam tão bons assim, mas eles estão. A empresa sabe, né, como a gente diria né, na computação, né, a empresa sabe qual que é o seu algoritmo, né, o que eu tenho que aqui para sair ali, o que eu invisto, por exemplo, em Google Ads, que me gera cliente, que me gera receita. Poxa, eu acho que assim, a chance do empreendedor ser bem visto e ganhar a simpatia do investidor assim vai ser aumentada drasticamente né, fazendo isso. E para finalizar, eu sei que a gente falou bastante disso durante a entrevista, mas tem algum recado final que você poderia deixar para a gente sobre como planejar para este ano e fazer o dinheiro trabalhar ao nosso favor? Eu penso o seguinte, estrategicamente, né, tá muito bem né, posicionado para né, para isso tudo que a gente acabou de conversar, né, para a forma que o mercado está funcionando, né, e o que realmente grandes ondas, né,
tem negócios, né, que a gente já citou vários aqui, que a gente vê que assim, eles estão destinados a morrer. Então, se a pessoa, ou se ela está num negócio desse, ou ela vai realmente tentar fazer uma transformação pesada, o que nem sempre é fácil e às vezes nem é possível, ou é um desinvestimento. Vai falar, olha, isso aqui eu vou deixar gerar caixa para mim enquanto eu estiver vivo, não vou investir, eu vou deixar esse negócio diminuir aos poucos e vou partir para um negócio que seja mais adequado à nova realidade. Então, eu acho que do ponto de vista estratégico, é principalmente isso, né? Está bem alinhado a esse novo mercado. Do ponto de vista financeiro, é hora de ser um pouquinho mais conservador, né? Assim, como a gente conversou, se você tem opção de captar investimento e está com caixa mais recheado, poxa, pode ser um momento interessante para isso. Enfim, você tem investimentos a fazer, talvez valha a pena analisar direitinho se aquele investimento ele vai trazer um retorno ou se é um investimento que ele tem um risco muito grande de não trazer um retorno, né? Porque, mais uma vez, uma coisa é se você falar, olha, eu vou aqui gastar R$ 100 com marketing e vai me trazer um cliente que vale 1.000. Olha, esse é um investimento que, se realmente ele está assim na ponta do lápis, ele tem que ser feito com a maior agressividade possível, tá? Não me entenda mal quando eu estou falando desse conservadorismo aí para 2021. Agora, aquele investimento que não foi nada provado e que tem um risco muito alto, eu não diria que não é hora de fazer, né? Momentos de crise surgem grandes inovações, mas certamente seria hora para tentar fazer isso da forma mais enxuta e barata possível, né? Talvez não seja o momento de falar, olha, eu vou investir aqui num novo projeto altamente arriscado e não vou fazer isso de uma forma muito consciente em termos de custo. Existe um equilíbrio aí, né, em que tipo de ousadia a gente pode ter, em que tipo de inovação que a gente pode ter, mas a gente tem que investir, enfim, talvez invista tempo, mas os recursos da empresa de uma forma muito moderada, muito cuidadosa, até ver, né, como é que as coisas vão se desenrolar. Muito obrigada, Rodrigo. Eu quero agradecer imensamente a você e com certeza os empreendedores tiraram um grande aprendizado sobre o nosso bate-papo. Muito obrigada. Foi um grande prazer, Roberto. Muito obrigado pelo convite e até mais. Pessoal, muito obrigada. Não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso podcast. Até mais.